Imagine por um instante que a forma como você organiza a sua casa, talvez até um simples par de sapatos, esteja dizendo muito mais sobre sua vida financeira do que você imagina. Parece exagero. Então deixa eu te contar uma história que quase ninguém conhece. Há alguns anos, em Jerusalém, um aluno buscou um rabino muito respeitado. Ele estava desesperado. Nada dava certo. Perdia oportunidades, vivia cansado, desanimado e, o pior, sentia que a prosperidade parecia evaporar de suas mãos. Ele achava que precisava de uma oração poderosa, um amuleto antigo, um segredo místico. Mas o rabino fez algo que o deixou confuso. Pediu para visitar a casa dele. Quando chegou lá, o rabino deu apenas um passo na sala, olhou para o canto da porta e pediu para o aluno se sentar. E foi naquele momento que ele disse: "A pobreza não entra pela falta de dinheiro, entra pela falta de consciência." O aluno ficou sem entender, mas o rabino continuou: "Tudo no mundo espiritual e físico começa com um detalhe. Às vezes, um simples objeto colocado no lugar errado está revelando uma mentalidade que sabota o seu caminho." E apontou exatamente para onde estavam os sapatos. "Mas antes de eu te explicar o que havia de errado naquele lugar, e como isso está totalmente ligado a um princípio poderoso da sabedoria judaica, eu preciso que você fique comigo até o final, porque isso pode virar uma chave profunda na sua vida. Hoje eu vou te mostrar por que jamais deixar os seus sapatos nesse lugar pode evitar que você atraia não apenas a pobreza financeira, mas a pobreza de energia, de foco e de direção, algo que os antigos mestres judeus sempre ensinaram. Respira fundo. A revelação começa agora." Quando o rabino pediu para o aluno observar aquele par de sapatos, ele não estava falando de superstição, maldição ou crença mística. Nada disso. Na sabedoria judaica, os sapatos representam caminho, movimento, propósito, a direção que você escolhe seguir na vida. Eles simbolizam a capacidade humana de avançar, de conquistar, de se erguer diante dos desafios. Por isso os sábios de Israel sempre ensinaram: assim como seus pés conduzem seu corpo, seus hábitos conduzem seu destino. E é aí que entra o detalhe que quase ninguém vê. Quando o aluno deixava seus sapatos naquele canto específico da casa, jogados, abandonados, sujos, não era o objeto em si que criava pobreza. Era o reflexo de uma mente desorganizada, de um coração disperso, de alguém que caminhava sem consciência do próprio caminho. O rabino então explicou: a forma como você lida com seus objetos é a forma como você lida com sua própria vida. Na tradição judaica, a prosperidade não começa com dinheiro, começa com kavaná, intenção, e depois conceder, ordem. Quando há desordem no lugar onde você deixa seus símbolos de caminhada, você inconscientemente cria desordem no caminho da sua vida. E é por isso que o lugar onde você deixa seus sapatos importa tanto. Não por superstição, mas porque cada gesto revela uma mentalidade. E mentalidade cria realidade. Em um minuto eu vou te revelar o lugar exato que o aluno colocava os sapatos e por que isso simbolizava a entrada da pobreza. Mas antes, prepare-se, porque o que vem agora é muito importante. O rabino caminhou até a porta de entrada e mostrou exatamente onde estavam os sapatos, jogados bem na passagem, quase impedindo a entrada da casa. E então ele disse algo que virou completamente a vida daquele aluno: quando você bloqueia a entrada, você bloqueia a bênção. Na sabedoria judaica, a porta representa novos caminhos, novas oportunidades, novas energias que entram no lar. Colocar objetos de maneira descuidada ali é como fechar os caminhos sem perceber. Ele continuou: você não está atraindo pobreza porque colocou seus sapatos aqui. Você colocou seus sapatos aqui porque sua mente já estava em estado de pobreza. Essa frase caiu como um raio. A pobreza, segundo muitos mestres, começa na desorganização, na falta de direção, na confusão mental, e os sapatos ali parados no meio do caminho eram apenas o reflexo disso. Mas antes de continuar e te revelar como reorganizar esse símbolo pode transformar sua energia e sua prosperidade, deixa eu te avisar uma coisa muito importante. Quando você terminar este vídeo, vá até o comentário fixado. Lá eu deixei um vídeo especial, um conteúdo que ficou oculto por milênios, onde é revelado por que o povo judeu é tão próspero, e principalmente como qualquer pessoa, mesmo sem ser judia, pode aplicar esses princípios e prosperar também. É algo que você precisa ver depois de entender o que eu vou te mostrar aqui. Agora, vamos continuar. O aluno, ainda confuso, perguntou ao rabino: mas mestre, como algo tão simples pode refletir tanto? O rabino então se abaixou, pegou um dos sapatos e respondeu com calma:
Nada na sua vida é só um detalhe. Tudo é uma mensagem sobre como você se enxerga e como você trata o caminho que Deus te deu para trilhar. E então ele explicou um princípio fundamental. Na sabedoria judaica, a pobreza mais perigosa não é a do bolso, é a pobreza de atenção. Quando você coloca seus sapatos, símbolo do seu caminho, de qualquer jeito, especialmente em um lugar que bloqueia a entrada de oportunidades, isso revela falta de consciência, falta de respeito pela própria jornada, falta de ordem interior. É como se a pessoa dissesse, inconscientemente, amanhã eu vejo isso, amanhã eu organizo, amanhã eu começo. Mas no judaísmo, um dos maiores princípios é o zerizut, que significa prontidão, agilidade espiritual, ação consciente. Os sábios dizem, a oportunidade é como a alvorada, quem hesita perde. Aquele aluno não era pobre de dinheiro, ele era pobre de foco, pobre de disciplina, pobre de propósito. E os sapatos jogados na entrada eram simplesmente o sintoma visível dessa pobreza invisível. Mas o rabino agora estava prestes a revelar algo ainda mais impactante. O rabino caminhou lentamente pela casa do aluno, observando cada detalhe. E então ele disse algo que fez o aluno sentir um nó na garganta. Sua casa é um espelho da sua alma. Ele explicou que, segundo muitos ensinamentos judaicos, o lar não é apenas um espaço físico, é uma extensão do estado interior da pessoa. Um lar caótico revela uma mente caótica. Um lar pesado revela emoções pesadas. E um lar desatento revela alguém que se desconectou do próprio caminho. Mas o rabino fez questão de esclarecer. Não é o sapato que atrai a pobreza, é o que ele representa. E então ele foi direto ao ponto. Os sapatos estavam exatamente no local onde a energia entra, onde a luz entra, onde o novo entra. E isso simbolicamente revelava que aquele aluno estava bloqueando novas oportunidades, impedindo novos ciclos, mantendo a vida parada, repetindo velhos padrões inconscientemente. A sabedoria judaica ensina que tudo que está na porta representa limiar, transição, possibilidades, início de novas jornadas. E colocar objetos importantes, porém descuidados, ali, cria uma metáfora perigosa. Você está pisando nas suas próprias portas. O aluno começou a entender, mas ele ainda não sabia que o rabino estava prestes a revelar o real motivo pelo qual aquele detalhe afetava todas as áreas da sua vida. E quando ouvir isso, tudo começará a fazer sentido para você também. O aluno, agora visivelmente mexido, perguntou ao rabino, mas por que isso afeta tanto a minha vida? É só um par de sapatos. O rabino sorriu daquele jeito tranquilo, como quem carrega a sabedoria de muitas gerações, e respondeu, é sempre só um detalhe, até que esse detalhe se repita todos os dias e se transforme no seu destino. Ele então explicou um princípio extremamente profundo. Na sabedoria judaica, os hábitos ocultos moldam a realidade visível. O que você faz quando ninguém está olhando, o que você repete sem perceber, o que você ignora porque parece pequeno, é isso que determina sua produtividade, sua clareza, seu impulso, sua prosperidade. E o rabino continuou, se você trata um símbolo do seu caminho de forma desatenta, é assim que começará a tratar suas oportunidades. O aluno ficou em silêncio. A verdade é que ele não era desorganizado por acaso. Ele estava vivendo no modo automático, anestesiado pela rotina, desconectado da própria missão. E então o rabino revelou algo importantíssimo, algo que você precisa ouvir também. A pobreza começa quando você desiste de prestar atenção. Pobreza não é só falta de dinheiro, é falta de percepção, falta de presença, falta de direção. E tudo isso se revelava naquele simples gesto cotidiano, deixar os sapatos em um lugar que bloqueava sua própria entrada. O aluno começou a respirar mais fundo, como se finalmente estivesse enxergando o que antes era invisível. Mas o rabino ainda não havia revelado o mais importante, o lugar certo, o gesto certo e a mudança que isso provoca. Isso viria logo em seguida. O rabino então pediu ao aluno que o acompanhasse até um pequeno canto da casa, próximo a uma estante. Era um local simples, mas organizado, limpo e silencioso. Ele tocou suavemente naquele espaço e disse, este é o lugar onde seus sapatos deveriam estar, não porque existe uma regra, mas porque existe um princípio. O aluno franziu a testa, tentando entender, e o rabino continuou. Na sabedoria judaica, tudo que representa caminho deve ser colocado em um lugar de consciência. Ou seja, não no meio da entrada, onde bloqueia oportunidades. Não jogado às pressas, como se a própria jornada não importasse. Não no caminho de passagem,
onde simbolicamente você se atropela, mas sim em um lugar escolhido, organizado, respeitoso. Porque colocar os sapatos no lugar certo significa muito mais do que organização externa. Significa, hoje eu coloco ordem antes de esperar prosperidade. E então o rabino falou uma frase que fez o aluno estremecer. A prosperidade nunca entra em casas, onde a própria pessoa bloqueia o caminho. Não era sobre superstição, não era sobre ritual, era sobre consciência, era sobre você dizer ao universo e a si mesmo, eu me preparo para receber, eu me preparo para avançar. O aluno ficou parado ali, absorvendo tudo, e o rabino sabia que, a partir dali, a mente dele jamais seria a mesma. Mas ainda faltava revelar uma lição final, a transformação que acontece quando você reorganiza o símbolo do seu caminho. E essa é uma parte poderosa. O aluno, ainda diante daquele pequeno espaço organizado, perguntou, mestre, tudo isso muda só porque eu coloco meus sapatos no lugar certo. O rabino sorriu. Não aquele sorriso de quem acha a pergunta ingênua, mas o sorriso compassivo de quem sabe que a mente humana sempre procura complicar o que é simples. E então ele respondeu, quando você muda o gesto, você muda o estado interno. Quando muda o estado interno, você muda suas escolhas. E quando muda suas escolhas, você muda sua vida. A sabedoria judaica sempre ensinou que as grandes transformações começam com microações consistentes. Não é o ato de guardar os sapatos que traz prosperidade. É o que esse ato representa. Disciplina, consciência, consciência por fora, respeito pela própria jornada, clareza do caminho, ordem interior que gera ordem exterior. O rabino continuou, os sapatos são apenas o lembrete. A verdadeira mudança acontece dentro de você. Porque ao colocar seus sapatos no lugar certo todos os dias, você está, na verdade, dizendo para si mesmo, só permito que a desordem me governe. E foi nesse momento que o aluno percebeu. Ele não estava apenas reorganizando os sapatos, ele estava reorganizando a própria vida. E sem perceber estava dando início a uma mudança profunda, uma que traria novas oportunidades, mais clareza, mais energia, e sim, mais prosperidade. Mas o rabino ainda tinha uma revelação final, a de por que esse gesto transforma tanto a energia do lar e da vida. E essa explicação, a mais profunda de todas, vem agora. O rabino então pediu para o aluno fechar os olhos por alguns segundos. O que você sente agora, estando nessa parte da casa onde seus sapatos deveriam estar? Ele perguntou. O aluno respirou fundo e respondeu, paz, organização, como se aqui houvesse espaço para pensar. O rabino então colocou a mão sobre o ombro dele e disse, exatamente, quando a ordem externa o coração se acalma, e quando o coração se acalma, a bênção tem onde pousar. Na sabedoria judaica, existe um princípio chamado Shalom Bait, que significa paz no lar, mas esse conceito é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Ele não fala apenas da harmonia entre as pessoas da casa, mas da harmonia entre você e o espaço onde vive. Quando você cria ordem no lar, especialmente em locais simbólicos, como a entrada, você está abrindo caminho para clareza mental, foco, energia renovada, oportunidades, renovação espiritual. O rabino então apontou para a porta e explicou, este é o portal entre quem você foi hoje e quem pode se tornar amanhã. Por isso tudo o que está aqui comunica algo ao universo, e a você mesmo. Quando o aluno colocava seus sapatos ali, bagunçados e sem atenção, ele estava trazendo desordem para o portal da própria vida. Mas quando ele decidiu mover os sapatos para um lugar de consciência, estava enviando outra mensagem, eu abro espaço para o novo. O rabino então disse a frase que ressoou como um trovão silencioso. Você quer prosperar? Então comece limpando os caminhos por onde a prosperidade entra. E essa frase marcou profundamente aquele aluno. Mas havia uma última lição, uma que unia tudo o que ele havia aprendido até agora, e que você precisa ouvir também. O rabino caminhou até a porta mais uma vez, como se estivesse prestes a encerrar a visita. Mas antes de partir, ele virou lentamente e disse ao aluno, a prosperidade não chega por acaso, ela chega quando existe preparo. No judaísmo, há um princípio chamado Hashana, que significa preparação consciente. Antes de qualquer bênção, antes de qualquer avanço, antes de qualquer nova etapa, existe sempre um ato de preparo. E então o rabino explicou, o universo não entrega oportunidades para quem vive tropeçando no próprio caminho. Quando o aluno deixava seus sapatos no meio da entrada, aquele gesto tão pequeno revelava, falta, de preparo,
falta de zelo pela própria jornada. E sem perceber, ele estava criando um padrão interno que dizia: eu não estou pronto. Mas ao colocar seus sapatos no lugar certo, todos os dias, com consciência, ele estava reconstruindo esse padrão. Isekoe, eu estou pronto. Isekoe, eu honro meus passos. Eu cuido do que me leva adiante. O rabino então disse: quando você se prepara, você se torna um recipiente para o que Deus deseja te entregar. É por isso que, para os sábios judeus, prosperidade não é mágica, é consequência. Consequência de hábitos alinhados, de consciência elevada, de ordem interior. E o aluno naquele momento entendeu que sua vida financeira, emocional e espiritual não estavam travadas por falta de talento ou sorte, mas por falta de preparo. A mudança começava ali, e se ele fosse capaz de ser fiel ao pequeno, o grande viria. Mas ainda faltavam duas revelações finais. O que acontece quando você mantém esse hábito diariamente, e por que isso muda sua energia e seus resultados? Nos dias seguintes, o aluno fez exatamente o que o rabino havia ensinado. Todas as noites, antes de dormir, ele colocava seus sapatos no lugar certo, com consciência, cuidado e propósito. E algo extraordinário começou a acontecer. Não foi dinheiro caindo do céu. Não foi um milagre instantâneo. Foi algo muito mais profundo e muito mais poderoso. Ele começou a se sentir diferente. Ele percebeu que tu estava mais focado, mais atento, mais disciplinado, mais leve, mais produtivo, mais aberto para oportunidades. A mudança externa era mínima, a mudança interna era gigantesca. E é aí que está o grande segredo da sabedoria judaica. Quando um gesto vira hábito, o hábito vira caráter, e o caráter cria destino. Guardar os sapatos se tornou um ritual silencioso, um lembrete diário de que ele estava no controle do próprio caminho, de que sua vida não estava mais sendo conduzida pelo caos, mas pela consciência. E quanto mais ele repetia esse gesto, mais sua identidade se transformava. Ele deixou de ser alguém desatento e passou a ser alguém que honra sua jornada. Deixou de ser alguém que bloqueava oportunidades e passou a ser alguém preparado para recebê-las. E foi quando essa identidade mudou, quando ele passou a agir como alguém próspero internamente, que o externo começou finalmente a acompanhar. Negócios começaram a fluir, ideias começaram a surgir, oportunidades que antes ele nem percebia passaram a aparecer. Tudo porque um pequeno gesto organizou algo muito maior dentro dele. Mas ainda falta a conclusão final, a lição que amarra tudo isso, e deixa claro por que você jamais deve deixar seus sapatos naquele lugar. Se deseja prosperar. Você quer prosperar? Então comece limpando os caminhos por onde a prosperidade entra. E essa frase marcou profundamente aquele aluno. Mas havia uma última lição, uma que unia tudo que ele havia aprendido até agora, e que você precisa ouvir também. O rabino caminhou até a porta mais uma vez, como se estivesse prestes a encerrar a visita. Mas antes de partir, ele virou lentamente e disse ao aluno: a prosperidade não chega por acaso. Ela chega quando existe preparo. No judaísmo há um princípio chamado Hashanah, que significa preparação consciente. Antes de qualquer bênção, antes de qualquer avanço, antes de qualquer nova etapa, existe sempre um ato de preparo. E então o rabino explicou: o universo não entrega oportunidades para quem vive tropeçando no próprio caminho. Quando o aluno deixava seus sapatos no meio da entrada, aquele gesto tão pequeno revelava falta de preparo, falta de presença, falta de intenção, falta de intenção, falta de zelo pela própria jornada. E sem perceber, ele estava criando um padrão interno que dizia: eu não estou pronto. Mas ao colocar seus sapatos no lugar certo, todos os dias com consciência, ele estava reconstruindo esse padrão. Saká, eu estou pronto. Saká, eu estou atencioso. Eu honro meus passos. Eu cuido do que me leva adiante. O rabino então disse: quando você se prepara, você se torna um recipiente para o que Deus deseja te entregar. É por isso que, para os sábios judeus, prosperidade não é mágica, é consequência. Consequência de hábitos alinhados, de consciência elevada, de ordem interior. E o aluno naquele momento entendeu que sua vida financeira, emocional e espiritual não estavam travadas por falta de talento ou sorte, mas por falta de preparo. A mudança começava ali. E se ele fosse capaz de ser fiel ao pequeno, o grande viria. Mas ainda faltavam duas revelações finais. O que acontece quando você mantém esse hábito diariamente e por que isso muda sua energia e seus resultados? Nos dias seguintes, o aluno fez exatamente o que o rabino havia ensinado. Todas as noites,
Antes de dormir, ele colocava seus sapatos no lugar certo, com consciência, cuidado e propósito. E algo extraordinário começou a acontecer. Não foi dinheiro caindo do céu. Não foi um milagre instantâneo. Foi algo muito mais profundo e muito mais poderoso. Ele começou a se sentir diferente. Ele percebeu que estava mais focado, mais atento, mais disciplinado, mais leve, mais produtivo, mais aberto para oportunidades. A mudança externa era mínima, a mudança interna era gigantesca. E é aí que está o grande segredo da sabedoria judaica. Quando um gesto vira hábito, o hábito vira caráter, e o caráter cria destino. Guardar os sapatos se tornou um ritual silencioso, um lembrete diário de que ele estava no controle do próprio caminho, de que sua vida não estava mais sendo conduzida pelo caos, mas pela consciência. E quanto mais ele repetia esse gesto, mais sua identidade se transformava. Ele deixou de ser alguém desatento e passou a ser alguém que honra sua jornada. Deixou de ser alguém que bloqueava oportunidades e passou a ser alguém preparado para recebê-las. E foi quando essa identidade mudou, quando ele passou a agir como alguém próspero internamente, que o externo começou finalmente a acompanhar. Negócios começaram a fluir, ideias começaram a surgir, oportunidades que antes ele nem percebia passaram a aparecer. Tudo porque um pequeno gesto organizou algo muito maior dentro dele. Mas ainda falta a conclusão final. A lição que amarra tudo isso e deixa claro por que você jamais deve deixar seus sapatos naquele lugar, se deseja prosperar.